João, capítulo 19. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado, e, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Versículo 30. Mesmo após a exposição da sabedoria acima do extraordinário do inocente réu, Pilatos mandou açoitar a Jesus. O temor de que seu julgamento fosse temerário quanto a inocentar aquele que o povo acusava de ser inimigo de César, tornou aquele episódio em um tribunal do júri popular. Deixou sob responsabilidade dos acusadores decretarem a tão cruel sentença: tomai-o vós outros e crucificai-o. Mas ao declararem o motivo de sua sorte, Pilatos mais atemorizado ficou e iniciou um segundo interrogatório com Jesus, que o levou a procurar soltá-lo, mas os judeus clamavam: se soltas a este, não és amigo de César. Certamente, o governador romano nunca havia se sentido daquele jeito. Imagino Pilatos suando como nunca antes, pressionado por uma indescritível angústia e uma sensação constante de que aquele prisioneiro não merecia qualquer tipo de condenação. Seu coração batia acelerado cada vez que olhava para Jesus, mas o medo lhe consumia a cada ameaça do povo. Seu veredito a favor de Cristo lhe causaria a acusação de inimigo do império e, sob a pressão das massas acusadoras, sentiu-se como segundo réu daquela feita. Então, mediante todo aquele cenário, temendo perder o seu prestígio e posição, o entregou para ser crucificado. E carregando o peso da mais injusta condenação, Jesus percorreu o seu mais doloroso caminho. Cada vez que estudamos sobre a vida de Jesus, principalmente seu sublime sacrifício, o Espírito Santo realiza alguma mudança em nós. Todas as vezes que permitimos a ação divina em nosso coração, mediante o estudo da Bíblia e a oração, recebemos do céu o maravilhoso e incomparável presente do conhecimento de Deus. Comunhão com Deus não é uma experiência isolada, por mais poderosa que seja. Comunhão com Deus é andar com Ele, passo a passo, dia a dia. E foi a comunhão que Cristo entretinha com o Pai que o fortaleceu para o cumprimento de sua missão aqui na terra. Não deveríamos nós, muito mais, estar buscando essa comunhão, esse relacionamento diário? Quando Deus ordenou a Abraão que tomasse a Isaque e o levasse caminho de 3 dias ao Monte Moriá e ali o oferecesse em sacrifício, Abraão prontamente obedeceu, porque ele conhecia a voz de Deus. A Bíblia diz que ele tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Gênesis capítulo 22, versículo 3. Ao contrário de Jesus, Isaque não fazia ideia da razão de sua peregrinação e nem que estava sendo uma figura do maior ato de amor de todos os tempos. Isaque carregou a lenha do holocausto. Gênesis capítulo 22, versículo 6. Jesus carregou a pesada cruz. Abraão levava nas mãos o fogo e o cutelo. Gênesis capítulo 22, versículo 6. O Pai faria Jesus beber do cálice de sua ira. Abraão e Isaque caminhavam ambos juntos. Gênesis capítulo 22, versículo 6. O Pai caminhava junto a Cristo para executar o seu mais doloroso ato. Abraão, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Gênesis capítulo 22, versículo 10. Jesus se doou para ser pregado naquela cruz. Mas a voz que impediu o patriarca de concretizar o sacrifício não foi ouvida no Calvário. E ali, perante as testemunhas do espetáculo do amor incondicional, Jesus bradou: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Tudo isso, amados, foi por mim e por você. Ele foi desprezado e o mais rejeitado entre os homens, e dele não fizemos caso. Certamente,
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Isaías capítulo 53, versículos 3 ao 10. O texto de Isaías, sem sombra de dúvida, é a mais fiel descrição da missão messiânica. A profecia foi perfeitamente cumprida quando a morte calou o Verbo de Deus. Mas ela não faria sentido algum se a morte fosse a sua palavra final. E sob arrebatadora expectativa, os anjos e os seres dos mundos não caídos aguardavam a sequência da profecia e o seu fiel cumprimento. O lugar onde depositaram o corpo de Jesus tornou-se o cenário da certeza de nossa fé e de nossa maior esperança, pois amanhã veremos que a história continua. Oremos, amados. Pai nosso que está nos céus, mas que também habita com o abatido e contrito de espírito. Graças te damos pelo caríssimo preço de nosso resgate. O nosso Salvador foi até o fim para nos dar vida e vida eterna. Ele morreu por nós, pecadores, miseráveis, infelizes, pobres, cegos e nus. E tudo o que o Senhor nos pede é a entrega completa do nosso coração. Pai, desperta-nos para a importância da comunhão contigo. A vida eterna está em te conhecer, em entreter um relacionamento pessoal e diário com o Senhor, de forma que isso se torne em uma caminhada feliz e contínua. Concede-nos o que o Senhor, como nosso Pai, mais deseja nos dar, que é o teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um bom dia da preparação, redimidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.